Vamos começar fazendo uma primeira pergunta à Sônia Rinaldi. O que devo fazer para iniciar? Se eu me associar à ANT, receberei informações? Claro. Um dos objetivos mais importantes da existência da associação é justamente orientar as pessoas que nos procuram. Agora, informações bastante detalhadas também existe para quem quer começar no meu livro, que vocês com certeza já viram por aí. Então, ali tem todas as informações de construção de equipamentos, tem sugestões de como proceder para montar uma pequena estação, enfim. Eu acho que ali tem já todas as informações necessárias. De qualquer forma, nos procurem se permanecer qualquer tipo de dúvida e, principalmente, nos alimentem com informações para que nós possamos divulgar, não apenas no Brasil, nos nossos boletins e revistas, mas também para os nossos amigos do exterior. Norma, seria possível eliminar o ruído de fundo? Bem, o ruído de fundo também depende muito da altura que você coloca seus equipamentos, né? Às vezes também, embora você abaixe, eu vejo assim pela minha experiência, embora você abaixe os seus rádios, diversos rádios, na própria estação também já tem um ruído, mas nós fazemos de tudo para não ter um ruído, né? Estamos aprendendo, estamos engatinhando ainda, nós vamos chegar lá. Valdir, como você supõe que ocorre o contato com os espíritos? Eles teriam cordas vocais? Não, eu acredito que, em primeira instância, não, porque existem várias hipóteses aí de como eles fazem a inserção do sinal. Mas eu entendo que deve haver uma aparelhagem do lado de lá que esteja acoplada à nossa aparelhagem. Então, evidentemente, eles processam o sinal no mundo espiritual da forma deles, e através de um equipamento que eles têm acoplado ao nosso, com certeza, ocorre a inserção no nosso plano de todos os sinais que eles nos passam, né? Agora, pode ser que uma entidade de um plano mais evoluído tenha que se adaptar a características do plano que faz a transcomunicação conosco, como é o caso do Technic, né? Mas essa parte das cordas vocais, eu entendo que não deve ocorrer. Magali, só se comunicam pela TCI espíritos evoluídos? Infelizmente, não. Como dizem sempre, os semelhantes se atraem. Portanto, se você quer receber informações e contatos de espíritos de bom nível, em primeiro lugar, você tem que procurar se harmonizar e elevar seu padrão vibratório. Senão, com certeza, aqueles irmãozinhos menos felizes acabarão por aproveitar a chance que estamos dando. Portanto, nunca pratiquem nenhum tipo de atividade, seja por TCI, seja mediúnica, se você não estiver em equilíbrio, se você não estiver com o padrão bem alto, tá bom? Essa é boa, né? Edson, existe uma frequência em especial que é usado na captação? Bom, pela pouca experiência que eu tenho, eu comecei há pouco mais de um ano, nós usamos, eu e a Zilda, os ruídos de fundo, 4 rádios de ondas curtas. Mas tem companheiros que usam ondas retangulares, banda larga, como foi dito. Enfim, são várias opções para se fazer as captações do nosso lado. Vicente, há perigo em se fazer TCI? À primeira vista, não. Mas, se levarmos em consideração o que a Magali acabou de citar, tomando os devidos cuidados com relação à harmonização, ao padrão mental do experimentador, etc., não vejo problema algum. Carlos, quais as softwares usadas na análise? Onde adquiri-las? Este software SoundForge 4.0 citado, ele é um software bem caro.
e foi conseguido por um amigo meu, fez um download, fez uma retirada desse software na internet, uma versão de demonstração. Então ela tem certas limitações, o tempo que faz análise com relação à parte de impressão, mas dá para se trabalhar. Existem da Turtle Beach uma software house no Canadá que também produz o software Wave. Esse software Wave também ele tem, inclusive tem um aspecto pedagógico que ele mostra os gráficos em forma tridimensional, não em forma de sonograma. E é um software assim de custo mais barato, mas ele é mais interessante para demonstrações, para se dar aula. Agora, para análise, o SoundForge ou algum equivalente que exista, realmente são considerado topo de linha. Sônia, você disse que existem dois tipos de transcomunicadores, os que se interessam pela ciência e os que se perderam entes queridos. Qual é o maior? Olha, nós temos, eu acho que o maior grupo é o dos que perderam os familiares e querem ouvi-los. Eu acho que é bem maior esse grupo, talvez, sei lá, 70% contra 30% daqueles que gostam do assunto por interesse científico, pelo aspecto da investigação. Norma, será que os espíritos comunicantes leem os nossos pensamentos? Essa pergunta é muito boa. Tenho muitas experiências nesse sentido. Muitas vezes, nos meus contatos, eu estou pensando em certo assunto, ou estou mentalmente querendo perguntar sobre um certo assunto, ou sobre certas entidades, e muitas vezes eu fiquei assim, espantada mesmo, boquiaberta, porque bem antes já veio a resposta do que eu pensava, ou no princípio ou no meio, nunca no fim. Quer dizer que os espíritos, eles sabem assim ler o nosso pensamento. Claro que eu sei disso como kardecista, e é fantástico também essa resposta pela TCI. Valdir, há a possibilidade de entidades mais próximas, como de nosso lar, nos contatar? Sim, não tem dúvida. Nós temos vários tipos de equipamento em transcomunicação que permitem o contato com esses vários níveis. O EVP, por exemplo, é uma comunicação local, um contato local, né? E a gente vê através das informações de André Luiz falando muito sobre aparelhagem. Ele conta sobre o psicoscópio, né, que perscruta a nossa alma, os nossos pensamentos, que foi perguntado para a Norma. Eles têm aparelhos para isso, né, para captar essas coisas todas. Então, a gente entende que é possível, sim, né, esse tipo de aparelhagem que eles usam para intercambiar conosco informações, né? Ok? Agora para Magali. Existe horário mais apropriado para se fazer o TCI? Eu acredito que sim. Eu gosto de fazer durante a noite. Tem menos ondas de todos os tipos vagando por aí. Muita gente fala que o capto é vozes do rádio. É até interessante ouvir isso, né? Que as vozes do rádio falam meu nome, me cumprimentam pelo aniversário e tudo. Mas para evitar que essas vozes do rádio venham a fazer isso de novo, eu procuro sempre ligá-lo bem tarde mesmo, o mais tarde possível. Eu, infelizmente, estou com problema no meu aparelho de ondas curtas, eu estou fazendo entre 22 e 22h15. É um ótimo horário. Quanto mais tarde, seria melhor ainda. Edson, de que forma foram obtidos os contatos da manhã? Por que vias? Eu uso, como eu falei, 4 aparelhos de rádio de ondas curtas. Eu procuro, sempre que possível, sintonizá-los na mesma estação, geralmente falando em língua inglesa, francesa,
alemã ou japonesa. Acho que foi respondido, né? Eu acho que aqui talvez alguém queira saber se os contatos da manhã também são possíveis, se algum de vocês podem responder. Você grava de manhã? Não, mas já obtive. Tem conseguido. Eu ia comentar que numa das captações que eu tive problemas com fazer experimentos durante o dia. Eu tive falta de contatos por isso, eu tive que voltar para fazer as captações à noite. Não sei se problema da energia solar, tudo, porque isso varia muito, né? Nós temos, por exemplo, aqui no nosso mundo, as propagações ionosféricas, que utilizam a ionização das camadas mais altas. Então, quando chega de noite, ondas curtas, se fala com o mundo inteiro. Chega de dia, não, é um ruído imenso, né? Então, tem esse tipo de problema. Eu tive, ocorreu comigo, né? Agora, pode ser que outro experimentador, né, Magali, não tenha isso. No meu caso, ocorreu, sim. Vicente, por que será que os contatos por telefone são mais claros que o por via rádio? Se nós levarmos em consideração a forma pela qual as entidades comunicantes utilizam para que elas possam modular os ruídos, para que se façam entendidas, por exemplo, a comunicação via rádio, normalmente nós temos um gravador ao lado para poder registrar essas captações. Então, as entidades comunicantes utilizam o ruído de fundo gerado pelos receptores. Como eu disse no início da minha apresentação, nós temos condições de gerar esse ruído artificialmente, através de um equipamento gerador de ruído brancos, tá? Então, as entidades utilizam esse ruído presente no ambiente, que forma um campo, modulam esse campo e, através dessa interação, o microfone do gravador capta a informação. Já pelo que conhecemos, através do sistema do telefone, não é utilizado ruído. Nós desconhecemos a forma pela qual eles fazem esse tipo de inserção, mas podemos analisar, deduzir que seria pela variação da corrente elétrica. Por isso que os registros são mais claros. Eles devem ter alguma forma de variar a corrente elétrica que circula pela cápsula receptora do aparelho telefônico e, consequentemente, nós ouvimos essas variações. É por isso que nós entendemos que as recepções via telefone são isentas de ruído. Carlos, existem trabalhos na bibliografia que colocam a fundamental de voz humana bem acima das apresentadas. Como explicar isso? Essa questão foi levantada por pessoas em palestras lá nos Estados Unidos. Foi levantada essa questão. Mas dentro da bibliografia encontrada, que foi pesquisado na USP, a gente encontra que a frequência fundamental para a voz humana, do homem, masculina, é em torno de 150 Hz. E a fundamental para a voz feminina é em torno de 250 Hz. Agora, vamos lembrar que isso altera, a gente está falando em média, porque o que define a frequência fundamental são as dimensões das pregas vocais. Se elas são mais longas, a frequência é mais baixa. Se elas são mais espessas, a frequência é mais baixa. Se elas estão menos tracionadas, a frequência é mais baixa. Então, se uma pessoa que tenha um tamanho grande, mesmo que seja homem ou mulher, se ela tiver um biotipo grande, normalmente ela vai ter frequência da voz, da fundamental, mais baixa. Agora, existem técnicas de canto, por exemplo, o falsete, em que as pregas vocais, elas funcionam, elas são reduzidas por mecanismos musculares, no sentido de praticamente a frequência é dobrada. E então são técnicas encontradas. Mas
Em definição, então, o que vale a nível de pesquisa, a nível de estudo, é em torno de 150 Hz para o homem e em torno de 250 Hz para a voz feminina. Agora mais uma para a Sônia. Como se dá a transmissão daqui para lá, se o rádio é só receptor? Essa pergunta é muito boa, né? Isso significa simplesmente que não é através do rádio nosso que a coisa chega lá. Eu tenho comigo, é apenas uma intuição, que em frente à mesa onde eu trabalho, eu tenho assim, eu não tenho evidência, mas eu tenho a intuição muito forte de que no alto da parede, ali funciona alguma coisa como uma câmera que acompanha tudo e ao mesmo tempo grava e tal. Eu sempre converso, inclusive olhando para a parede, né? Me parece meio maluca, mas enfim, olhando para o teto. A impressão que eu tenho é que eles estão me vendo a partir dali. Então significa que realmente não são os rádios, né, que estão funcionando. Os nossos rádios são simples receptores, não são transmissores. São rádios desses que a gente vai na loja. Inclusive, eu até recomendo muito que a gente use até esses radinhos bem vagabundos, que chiam bastante. Então, vai no camelô e compra. Ou seja, nenhum rádio é rádio amador, nenhum tem saída. Eles só entram. O que significa que a coisa realmente é feita pelo lado de lá. Como auxiliar para os nossos queridos entes, acho que do outro lado, né? Certo. Irem para a estação? Olha, é uma pergunta assim meio difícil, né? Para que eu responda, mas no meu entender, eu acho que o pensamento de paz, de tranquilidade, de energia, pedindo muito, com muito amor, mas não a gente se tornando assim obsessora daquela pessoa com quem a gente quer conversar, quer saber notícias, porque tudo tem o seu devido tempo. Pedimos sempre ao Grupo Landel, pedimos aos amigos de Marduk, da Rio do Tempo, pedimos também aos amigos, os povos da natureza, pedimos para todos que nos ajudem muito, e eu acho que é por aí. Esperar, ter paciência, muita paciência mesmo, porque quando a gente menos espera, acontece. Carlos, no sistema tradicional, temos que a frequência da portadora é bem maior do que o sinal modulado. Na TCI é o contrário? O que acontece, eu imagino que a pergunta é direcionada no sentido de que, no caso da modulação AM e em rádio, existe uma frequência muito maior que é a frequência portadora, e ela é modulada por uma frequência mais baixa que a frequência normalmente de áudio, no caso de rádio AM. Mas, nesse caso específico da TCI, a gente, nos casos do sistema rádio, nós temos que os espíritos modulam o ruído de fundo. Então, aquele ruído das recepções de estações estrangeiras, aquele ruído de interferência entre duas estações, o ruído branco, quando é utilizado o gerador de ruído branco, o gerador de ondas retangulares, quando é empregado o gerador de ondas retangulares, então todos eles fornecem um substrato, um material, fornece um campo para que simule as condições tidas das cordas vocais. Então, as entidades, elas modulam esse ruído de fundo e fazem aparecer o som. Isso no caso do sistema rádio empregado aqui no Brasil. Sistema telefone, sistema EVP, são outros princípios, outras teorias e outras hipóteses de trabalho para explicar o funcionamento. Mais uma para Magali. Gostaria de saber se vocês, além das comunicações com vozes, receberam algum aporte, comunicadores brasileiros? Infelizmente, ainda não. Mas no pé que a coisa vai,
com certeza algum pacotinho vai cair na nossa cabeça. Valdir, gostaria de saber se há diferença entre os diversos planos e o mundo paralelo onde está Marduk. Eu entendo que deve sim haver diferenças, porque sendo mundos paralelos, eles podem estar um paralelo ao outro, né? Então nós podemos ter diversos universos. Por exemplo, nós temos uma frequência aqui quando nós fazemos um equipamento de rádio, que é chamada fundamental, tanto na parte de áudio como de radiofrequência. Então, automaticamente, quando nós geramos um oscilador, eu tenho frequências harmônicas. Automaticamente, o elétron vibra numa frequência o dobro da que eu gerei no equipamento original. E assim sucessivamente. Tanto é que em telecomunicações nós temos circuitos especiais para atenuar essas frequências harmônicas. Então, eu entendo que nós devemos ter, por exemplo, harmônicos da própria vibração da nossa matéria. Então, mundos paralelos vibrariam em oitavas acima da vibração do nosso elétron, gerando um universo novo a cada oitava que nós temos. Então, haveriam diversos mundos, né? Se nós pegarmos a própria equação de Einstein, nós começarmos a mexer aí naqueles valores pequenos que tem, alterando energia, e mudarmos a velocidade, por exemplo, da luz, com a hipótese de que lá ela seja o dobro do que ela é aqui, nós vamos ter realmente uma diminuição da matéria e um aumento da energia, pela simples equação de Einstein, né? Então, eu entendo que sétimo plano seriam realmente velocidades altíssimas em relação ao nosso. Eu acredito que eles veem o nosso mundo como se fosse câmera lenta. Por isso que eles têm tempo, quando nós pensamos em alguma coisa errada para fazer, eles têm tempo de sobra para corrigir as nossas atitudes erradas, tomar providências, porque é como se nós estivéssemos em câmera lenta, como se o meu braço estivesse lentamente se modificando, e eles estão numa velocidade muito mais alta, né? Então, cada plano tem essa característica. Tem sim, eu acho que N planos por aí, né? E Marduk está também numa dessas situações. Agora, informações precisas nós realmente não temos, são hipóteses, né? Uma pergunta da Maria Isabel para a Sônia Rinaldi. O grupo Brundel transmite também para Portugal. A diferença de hemisférios não atrapalha? Bom, em primeiro lugar, vamos corrigir o Brundel, né? O grupo chama-se Landel, do nome Roberto Landel de Moura, o inventor brasileiro, né? Agora, com relação eles terem também que contactar Portugal, vocês viram na apresentação da MEG, quando eles mostraram aquele mapa onde está se situando cada estação, tenho certeza que eles já pensaram nesta problemática. E não é apenas Portugal que vai ser contactado por essa estação, mas Angola também, que fica no sul da África. Então, eu penso que eles estejam focando, de alguma forma, nas 3 direções, Brasil, Portugal e Angola. Eles devem ter escolhido um lugar bem adequado. Isso é para o Carlos. A respeito do software da Macromedic, né? E no Brasil somente vendido juntamente com a Antwerpen Studio, não sei se é assim que pronuncia, está mal escrito. Aproveitando, será que as pessoas do outro lado não têm outra aparência física e seu meio de comunicação é outro, além da voz, e eles apenas emulam as vozes para que possamos registrar e compreender? Bom, interessante quando a gente fala em além, o nosso paradigma é que existe o aquém e o além. Nós colocamos tudo do lado de lá como se fosse uma coisa só. Existem, como a gente viu, né, durante as palestras, vários níveis de evolução, vários planos. E nos planos da evolução mais próximos do nosso, a gente imagina que a pedagogia dos nossos irmãos, nossos espíritos superiores, ela é muito grande. Então, no sentido de que nós não encontremos coisas muito diferentes do que vemos aqui. Então, a gente, pela literatura espírita, no caso de nosso lar, nós vemos que o mundo do lado de lá, nesse nível próximo da crosta, próximo da Terra, ele é bem próximo, ele é bem igual ao que a gente tem aqui. Então, nessas situações, as entidades, inclusive, têm um corpo tridimensional que se movimenta nesse universo paralelo, não tão denso. E, como por hipótese também, tudo isso são hipóteses, e eles têm esse corpo, eles têm todos os órgãos. Os fenômenos de materialização que nós temos aqui
que nós temos na história da parapsicologia, da metapsíquica, nós vemos que foi feito até teste de respiração, em que foi respirando dentro de uma cuba com barita, foi notada a presença de gás carbônico na respiração das entidades materializadas. Foi medido pulsações nas entidades materializadas. Isso foram pesquisas de William Crookes, que era prêmio Nobel, pessoas de ponta da ciência. Então, as materializações, o espírito pega a matéria densa daqui do planeta, pega o ectoplasma fornecido e dá forma. E esse ectoplasma, então, forma o corpo da entidade materializada. O que pode ocorrer também no caso, por exemplo, de EVP, em que às vezes entidades que não têm conhecimento científico nenhum, eles pela proximidade da pessoa com o gravador, eles conseguem se comunicar, eles conseguem gravar a voz no gravador. Então, provavelmente, uma hipótese de trabalho seria, que é a hipótese do Dr. Hernani Guimarães de Andrade, o nosso querido mestre, que hoje mora em Bauru. Ele nos diz que o EVP é um mini poltergeist, em que é um fenômeno de efeito físico, segundo a sua teoria, segundo a sua hipótese. E pode ser que isso ocorra, né, que haja uma semimaterialização da laringe, inclusive, e que essa voz provoque situações no gravador e ela seja gravada e mantenha as características, por isso ela mantém as características de uma voz normal. Para a Sônia, você tem conhecimento de mensagem via TCI em que o comunicador está encarnado, não usou o instrumento telefone, mas a mensagem está lá na secretária eletrônica? Não temos notícias de nenhum tipo de contato. No meu livro consta uma ocorrência, mas é bem diferente disso. Era uma pessoa em coma e a pessoa em coma, então, fez um contato, inclusive pedindo para que os médicos o liberassem para que ele partisse. Consta esse caso muito interessante no meu livro. Mas ele estava em coma, portanto ele estava desdobrando, ou seja, de qualquer forma era um espírito, não uma pessoa viva. Ficou um pouco confusa essa pergunta, eu achei. Pelo menos eu não consegui entender. Tem alguém aqui que queira comentar alguma coisa? Talvez ela tenha se baseado naquelas experiências de Kardec que ele menciona no trabalho dele, de psicografia entre vivos. A pessoa está numa outra parte do globo e consegue fazer uma psicografia por um médium que está encarnado, porque o sistema é o mesmo, né? Quer dizer, a atmosfera psi é que na verdade transporta a informação. Eu acho que ele quis dizer isso, mas no caso nosso de TCI realmente nunca ocorreu até hoje alguma coisa desse tipo, né, Sônia? Que tipo de preparação são efetuadas para se receber em âmbitos domésticos comunicação de seres e entidades, tal como rituais ou meditações, etc.? Não, no meu caso, eu não tenho, assim, não faço meditação, não é? Muitas vezes, eu ligo minha aparelhagem, que é bem simples, e costumo colocar um mantra. E muitas vezes, neste mantra, as entidades já entram, e geralmente já são entidades conhecidas. Mas o meu pensamento, eu acho que o pensamento é que comanda tudo. Não costumo, assim, por exemplo, tem pessoas, e respeito também, costumam acender velas por defumador, fazem orações. No meu caso, não. Eu coloco esse mantra, mas muitas vezes também eu não coloco, eu já estou em cima da hora e eu sei que os amigos estão me esperando, e eu já entro na gravação saudando a todos e os meus contatos começam normalmente. É tudo assim muito natural.